Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio. O objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento de conteúdo para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre direito de retomada nos casos dos contratos de arrendamento rural e de parceria agrícola, tá? É muito comum que exista por parte dos produtores, proprietários de imóveis rurais e até mesmo por parte de advogados, dúvidas relacionadas ao direito de retomada. E aí, o direito de retomada envolve inclusive o conhecimento com relação aos prazos mínimos, né, que são exigidos pela legislação no caso da edição desses contratos, da redação desses contratos, observando inclusive qual a cultura que está sendo praticada, exercida dentro do imóvel, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar é a diferença entre o arrendamento e a parceria. O arrendamento rural e a parceria são contratos que prevêem a cessão da posse do imóvel para exercício da atividade rural, mas existe uma diferença básica entre eles. No caso do arrendamento rural, não existe partilha dos riscos da atividade. Então, há a fixação de um preço fixo de arrendamento que será pago independentemente do resultado da produção. É um contrato muito parecido com o contrato de locação de imóvel. Enquanto que no contrato de parceria agrícola há uma partilha dos riscos. Estamos falando de algo que em parceria, exercido em parceria. Então, não há um preço fixo a ser pago para o proprietário rural. Há sim um percentual de participação, e esse percentual é fixado de acordo com o seu grau, o seu nível de participação nessa parceria, e isso só será pago se houver resultado positivo na atividade, tá? Então, no caso da parceria agrícola, estamos falando de uma remuneração que ela é variável, e ela varia de acordo com o resultado da atividade exercida naquele imóvel, tá? Então, no caso do arrendamento, preço fixo; no caso da parceria, renda variável. No caso da parceria, do arrendamento, não existe partilha nos riscos. No caso da parceria, existe partilha dos riscos, tá? Mas, em ambos os contratos, existe a identificação de prazos mínimos que precisam ser observados quando do estabelecimento dessa relação contratual. E aí nós estamos falando de 3 prazos, basicamente. 3, 5 e 7 anos, tá? 3 anos quando for de cultura temporária, exemplo, soja, milho, amendoim. Cultura permanente, 5 anos, normalmente cana-de-açúcar, café. E cultura de floresta, 7 anos. Normalmente estamos falando aí de, por exemplo, plantações de eucalipto, né? É um grande exemplo aí de culturas permanentes, culturas de floresta. Esses prazos mínimos são observados como um prazo mínimo de viabilidade para que o produtor tenha um retorno financeiro. Então, leva-se em consideração, inclusive, o ciclo de vida da cultura que vai ser executada dentro do imóvel. Por isso, os prazos mínimos estabelecidos por lei, tá? Agora, caso o produtor queira fazer, o proprietário, perdão, queira fazer a retomada do imóvel, ou seja, pegar o imóvel de volta ao final do contrato, ele tem que cumprir uma obrigação diferente de outros contratos da área civil. Ele precisa fazer o pedido de retomada do imóvel. E isso precisa ser feito com 6 meses de antecedência da finalização do contrato, tá? E aí esse motivo também tem que ser justificável, tá? E aí são 3 as justificativas previstas em lei. Primeiro, exercício de atividade rural por parte do proprietário, ou seja, o próprio proprietário vai exercer uma atividade rural no imóvel. Segundo, se algum descendente seu quiser exercer atividade rural no imóvel. E 3, no caso de existir uma proposta mais vantajosa de arrendamento ou de parceria, inclusive do ponto de vista financeiro. Nesse último caso, o produtor que está no imóvel tem direito de preferência, ou seja, ele pode cobrir essa proposta, tá?
Se antes dos 6 meses de finalização do contrato, com essa antecedência, ele justifica esse pedido de retomada, ao final do ciclo contratual, 3, 5 e 7 anos, ele tem o direito de retomar o imóvel e está finalizada a relação contratual. Agora, caso ele não faça esse direito de retomada, com 6 meses de antecedência antes da finalização do contrato, invariavelmente vai haver a renovação do contrato. E aí, em renovação, a gente fala por um período idêntico ao anterior. Então, serão 3 anos, renova-se por mais 3. Serão 5 mais 5, serão 7 mais 7. Tá? Então, por isso que há uma importância muito grande com relação à observância desse prazo para o direito de retomada. Por quê? Porque senão o proprietário que está insatisfeito vai ter que permanecer com aquele produtor rural no imóvel porque ele não observou aquele prazo mínimo de notificação. É lógico que, existindo um descumprimento do contrato por parte do produtor rural, evidentemente que vai poder acontecer a rescisão do contrato e a retomada do imóvel. Mas, não havendo descumprimento do contrato, a única forma de retomar é nesse período antes da finalização do contrato, com uma notificação com 6 meses de antecedência. Tá? É muito comum que não se observe esse prazo para notificação e aí o proprietário vai buscar alguma forma, alguma alternativa de fazer a reintegração de posse do imóvel. Isso acaba sendo judicializado e aí a jurisprudência tem entendimentos muito diferentes, inclusive a depender do estado em que acontece ali o contrato, né? Acaba que se aplica muito a forma a prática que é utilizada no dia a dia naquele determinado estado, naquela determinada região. O costume acaba tendo muita aplicação na prática e na decisão das jurisprudências. Tá bom? Então, se você está tendo algum problema de algum cliente com direito de retomada do imóvel, observância de prazo e tudo mais, primeiro você precisa entender a fundo a legislação, né, o Estatuto da Terra, o decreto regulamentador dos contratos e ainda a jurisprudência do seu estado para você tomar uma medida mais acertada e auxiliar seu cliente, seja ele o proprietário ou o produtor rural, tá bom? Então, essas informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.